Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de história, né? Estudando sobre as principais características da época que ficou conhecida como a época das grandes navegações. E na nossa aula anterior, nós estudamos, né, sobre o conceito da escola de Sagres. Estudamos também características individuais das caravelas e das naus, que eram as principais embarcações utilizadas na época, e também estudamos os novos instrumentos náuticos que foram criados ou aperfeiçoados para facilitar essa questão das navegações, né? Todos graças aos estudos realizados pelos estudiosos que faziam parte da escola de Sagres, né? Nós vimos o desenvolvimento da bússola, do astrolábio, né? A questão também da balestilha. Então, todos esses instrumentos e também as caravelas e as naus foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas por esse grupo também conhecido como Escola de Sagres. E hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre essas viagens. Especificamente, estudaremos quem eram as pessoas que participavam dessas viagens. Então, vamos começar. Bom, a nossa pergunta central de hoje é quem viajava nas embarcações, ou seja, quem fazia parte, né, dessas viagens ultramarítimas e que conseguiram desvendar vários territórios, né, e conseguiram também derrubar muitas ideias que existiam na época, como, por exemplo, aquelas ideias de que existiam monstros, né, nos oceanos. Então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né, é que o número de tripulantes variava muito, conforme o tamanho e o objetivo da viagem. Em média, as caravelas levavam cerca de 50 pessoas e as naus em torno de 100. Então, como nós já vimos, né, as caravelas elas eram bem menores, enquanto as naus eram maiores. Aqui nós podemos perceber que as naus levavam o dobro de pessoas que as caravelas. Então, não esqueçam aí dessa primeira característica. Então, nessas caravelas, né, e nessas naus, e uma diversidade muito grande de pessoas, né, pessoas com perfis diferentes, com perfis variados. Já chegou a ter navegações, né, expedições, que contaram com cerca de 1.200 tripulantes. E geralmente havia representantes do rei, nobres, né, em busca sempre de aventuras e principalmente riquezas, e também estudiosos, que eram os estudiosos relacionados ao mundo náutico, como por exemplo os cartógrafos, né, os cosmógrafos, entre outros. E também, né, os marinheiros. Os marinheiros eram aqueles que realmente ficavam com as funções mais pesadas e perigosas. E eu quero também destacar para vocês que muitas vezes esses marinheiros, né, que eram os que realmente cuidavam para que a expedição desse tudo certo, muitas vezes eles sofriam violência, né? Então, muitas vezes eles eram obrigados a trabalhar, né, um trabalho, claro, muito pesado e ainda sofriam violência, como por exemplo, no momento que precisava usar os remos nas naus. Então era de fato um trabalho muito exaustivo e um trabalho também muito pesado e ainda estavam submetidos a muita violência. Quem liderava as expedições era o capitão Mó, tá certo? Então, o principal, digamos assim, que o principal da expedição, que era considerado o mais importante, era o capitão Mó, porque ele liderava, ele era o cabeça de toda a expedição. Mas também havia outros cargos, como, por exemplo, o de mestre, o de contramestre, o de piloto e também o de escrivão. Pessoal, o escrivão era importantíssimo. Ele estava lá representando o direito do rei. Por exemplo, se a viagem fosse de Portugal, né, o escrivão estava representando a coroa portuguesa, o rei de Portugal. E ele era encarregado de fazer os relatos da viagem e registrar em um livro de contabilidade as despesas e as mercadorias.
Um dos primeiros documentos escritos em português sobre a chegada dos europeus à região onde hoje conhecemos como Brasil foi redigido pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, né, que é aquela famosa carta que Pero Vaz de Caminha escreve ao chegar aqui ao Brasil e envia para o rei de Portugal. Então, o escrivão ele exercia um papel assim fundamental. Havia também os representantes da igreja. Nessa época aqui, pessoal, a igreja ela ainda exercia grande influência, né? Geralmente era parceira das coroas, era parceira dos reis. Então, os religiosos, eles também faziam parte dessas viagens, né? Principalmente para representar a igreja, é claro, para garantir a assistência espiritual aos viajantes e também para converter ao catolicismo os povos das regiões conquistadas, como, por exemplo, os jesuítas quando vieram aqui para o Brasil, né? A gente sabe que a principal função deles foi divulgar o catolicismo e converter os indígenas, né, para a religião católica, tá certo? Então, não esqueçam aí, né, das principais pessoas que participavam dessas viagens. Bom, pessoal, visto o conteúdo de hoje, né, visto essas pessoas que participavam das navegações, nós iremos fazer a correção das atividades das páginas 45 e 46, que tia Denise já tinha passado para vocês, tá certo? Só estava faltando fazer a correção. Então, já pegue o seu caderno 2, pegue também o seu lápis e a sua borracha, para você poder corrigir. Caso tenha alguma que você não fez ainda, você aproveita e faz agora. Então, vamos começar. Primeira questão. Como aprendemos, no século XV, os conhecimentos geográficos dos europeus eram limitados. Sobre este tema, responda. Aí nós temos a letra A. Que conhecimentos geográficos os europeus tinham no século XV? Então, antes de todos os desenvolvimentos, quais eram os únicos conhecimentos que os europeus tinham? Os conhecimentos geográficos que os europeus tinham no século XV se limitavam à própria Europa, mais um pouco da Ásia e da África, e desconheciam a América, a Oceania e boa parte do território africano e asiático. Então, eles tinham conhecimento da Europa, porque era o local onde eles viviam, né, onde eles habitavam. Tinham um pouquinho de conhecimento sobre a Ásia e a África, mas ainda um conhecimento, claro, bem limitado. E a América, nesse período, eles ainda não conheciam. Letra B. Que dificuldades impediam os europeus de se aventurarem pelos oceanos no século XV? Essa daqui, para facilitar, a tia Denise colocou em forma de pontinhos. Vamos ver. Falta de tecnologia e falta de conhecimento. Por causa disso, suas viagens se restringiam a mares fechados, como o Mediterrâneo. Então, essa dificuldade, né, essas dificuldades foram, assim, expressivas, né, e atrapalhavam muito na questão das navegações, essa falta de tecnologia e também a falta de conhecimento. Além dessas duas, também a questão do medo. Eles acreditavam em monstros e seres fantásticos, que povoariam as águas oceânicas, né, que tia Denise representou aqui esse monstro, esse ser fantástico, ao lado na imagem, que nós também já tivemos uma aula dedicada a isso, né? Então, aqui nós destacamos 3 dificuldades: falta de tecnologia, falta de conhecimento e, claro, o medo. Letra C. Qual a importância da escola de Sagres para a ampliação dos conhecimentos geográficos da Europa? A escola de Sagres nós estudamos na aula anterior. A escola de Sagres constitui no trabalho de astrônomos, cartógrafos e navegadores, que ao assimilarem os conhecimentos náuticos de povos antigos, como por exemplo fenícios, né, gregos, deram novo impulso à produção de embarcações e cartas náuticas e ao uso e aperfeiçoamento de instrumentos. Foram essas conquistas que criaram as condições para navegar pelo Oceano Atlântico e encontrar novas rotas marítimas.
Então, pessoal, só recordando aqui para vocês, a Escola de Sagres, né, o grupo de estudiosos foi financiado pelo governo português. E, claro, foi importantíssimo esses estudos. Se não tivesse tido esses estudos, quem sabe essas novas rotas marítimas não seriam possíveis, né? E houve aqui também, nesse período, a questão do aperfeiçoamento da bússola, por exemplo, um instrumento importantíssimo para a questão da localização. Segunda questão. Observe o mapa da página 34 e desenvolva as atividades a seguir. O mapa, pessoal, é aquele que mostra as viagens espanholas e portuguesas que nós veremos mais aqui à frente. Na letra A, dizia assim: construa uma linha do tempo com as viagens espanholas e portuguesas. Então, tia Denise, na aula anterior, que explicou, né, sobre isso, tia Denise especificou as datas para vocês. Pediu que vocês colocassem aí 3 datas para construírem a linha do tempo. A primeira, né, o primeiro ano, 1492. Primeira viagem de Cristóvão Colombo à América Central. E essa viagem, né, ela foi financiada pela Espanha. Então, você não pode deixar de especificar aí quem financiou essa viagem, tá certo? E, no caso, essa primeira foi a Espanha. No ano de 1498, né, tivemos a viagem de Vasco da Gama até as Índias. E foi uma viagem financiada pelo governo português, ou seja, por Portugal. 1500, viagem de Pedro Álvares Cabral ao atual Brasil, uma viagem financiada pela coroa portuguesa também, né? Que é a viagem que é conhecida como a descoberta do Brasil. Então, a sua linha do tempo, ela deve conter esses 3 anos, 1492, 1498 e 1500. Letra B. Espanhóis e portugueses optaram por rotas marítimas diferentes para chegar às Índias. Descreva as rotas escolhidas por espanhóis e as escolhidas por portugueses. Também, para facilitar, eu fiz em forma de pontinhos. Vamos ver a rota da Espanha. Navegar pelo Oceano Atlântico sempre em direção oeste e assim alcançar as Índias. Eu coloquei entre parênteses Cristóvão Colombo porque a gente sabe que ele foi o grande mentor dessa viagem, né? Ele apenas convenceu o governo espanhol a financiar, mas ele foi o grande mentor da viagem. Portugal, rota que contornava o continente africano. Letra C. Que regiões desconhecidas pelos europeus foram objeto das viagens representadas neste mapa? Então, o mapa que nós estamos se referindo nessa questão é esse mapa que está aqui ao lado e que também está no livro de vocês, né? E que mostra também as viagens. Então, nessa questão letra C é muito importante porque é o resultado, na verdade, né, dessas viagens. As regiões desconhecidas, né, que ao final da viagem eles conseguiram conhecer. Também fiz em forma de pontinhos para facilitar. O sul da África e sua parte oriental, costas americanas, né, que é quando eles chegaram à América Central e logo após também aqui a costa do Brasil, e as rotas pelo Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Vamos agora para a terceira questão da página 46. As imagens ajudam a entender a história, mas o trabalho com elas exige cuidado e atenção, pois as imagens não são um retrato fiel da realidade. Cite 3 aspectos dessa época que estão representados na gravura da página 35 e 3 aspectos, né, que não aparecem na imagem. Então, a imagem é a nossa imagem condutora, que também está no livro de vocês, e que tia Denise também colocou aqui para vocês poderem observar melhor. Então, vamos lá. Primeiro, os aspectos que aparecem: instrumentos náuticos, o trabalho dos marinheiros e o desenvolvimento das embarcações. Então, nós temos aqui, né,
a representação do astrolábio, da balestilha, né? E nós temos a representação dos marinheiros também. E, claro, o desenvolvimento das embarcações. Aqui já está sendo representado uma nau, né? Mais evoluída. Agora vamos para os 3 aspectos que não aparecem. As doenças, porque como eu já havia dito em aulas anteriores, as condições não eram boas, as condições de higiene, né? E também a alimentação não era boa, nós estudaremos também mais à frente. Então, era lugar para muitas doenças. A questão também dos naufrágios não foram representados. E também a violência com os marinheiros, que nós falamos há pouco mais, tá certo? Então, esses 3 aspectos, eles não aparecem aí nessa xilografia. Quarta questão e a última que nós faremos a correção hoje. O desenvolvimento de novos equipamentos foi muito importante para o processo de expansão marítima. Cite alguns deles e explique como cada um contribuiu para a navegação dos mares. Esses instrumentos são aqueles 3 que nós estudamos na nossa aula anterior. E também fiz em forma de pontinhos para vocês poderem entender e corrigir melhor. O primeiro instrumento que tia Denise destacou para vocês foi a balestilha, apontada para a Lua, que era usada para observar a altura dos astros e identificar a localização da embarcação. Esse foi o primeiro instrumento. O segundo instrumento, o astrolábio, tinha a mesma função da balestilha, mas a diferença dele é que ele apontava para o Sol e não para a Lua. E o terceiro e último, a bússola, possibilitava a navegação sem a necessidade de se guiar pela estrela do norte, que nem sempre era visível por causa das condições meteorológicas. Então, a bússola, nós sabemos, né, que foi uma invenção chinesa que foi aperfeiçoada pela escola de Sagres, ou seja, a bússola ela tem origem chinesa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, essa foi a nossa correção. E para fixar melhor, eu quero deixar 2 lembretes aqui importantes para vocês. O primeiro lembrete, não deixe de fazer a correção. Então, essas questões que tia Denise corrigiu durante a aula, da primeira até a quarta, você não pode deixar de corrigir, tá certo? E o segundo lembrete, fotografar e enviar. Fez a sua correção, fotografe a página 45 e 46 e me envie para mim poder registrar a sua presença. Não fotografe apenas uma página, não. Tem que ser as 2 páginas, tá bom? Então, eu estou aguardando a sua foto, a sua atividade, para mim poder registrar a sua presença, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar, tá certo? Boa atividade a todos e até a nossa próxima aula de História. Tchau, tchau!